Estamos iniciando mais um programa Opinião Espírita pelo YouTube. Sejam bem-vindos, queridos amigos que vêm nos acompanhando desde o início deste projeto. Nós estamos estudando o livro Cartas de uma Morta e nós estamos indo nesta excursão com o espírito de Maria João de Deus ao planeta Saturno. Nós estamos vendo um pouquinho os costumes daqueles nossos irmãos que residem neste planeta vizinho. Nós estamos vendo, por eles já serem mais evoluídos do que nós, estamos vendo como reina as habitações, os costumes, a vida social. Nós já vimos que a mediunidade é algo natural, que de 4 para 5 anos eles já veem naturalmente os espíritos, comunicam-se com eles. Então nós estamos tendo a oportunidade de aprender com este livro, que para mim é um livro extraordinário, Cartas de uma Morta. E hoje nós vamos ver a ciência unida à fé. No capítulo de hoje, veremos a ciência unida à fé. Capítulo 58º, já estamos na metade do livro. É um estudo apaixonante que vem contribuindo e muito para o enriquecimento do nosso entendimento. E começa Maria João de Deus nos narrando: entre eles, a justiça e a verdade não são um mito e, há muito, a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, na qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para ornamentação de seus lares, ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. Então olha que interessante, a justiça e a verdade não é um mito, como é para nós aqui na Terra. Nós estamos acompanhando com muita tristeza todo este quadro político no Brasil. Nós estamos acompanhando com muita tristeza todas estas manifestações de pensamentos pequenos, como, por exemplo, o que ocorre no Brasil e em outros países mais, em que nós poderíamos ter um quadro tão diferente, mas por pensarmos somente em nós, por querermos as coisas somente para nós, esquecemos do nosso irmão, lembramos muito dos nossos direitos. Porém, esquecemos dos nossos deveres. Somos cidadãos, temos um papel a cumprir. Ser espírita ou ser cristão não é sinônimo de sermos apenas no nosso templo religioso. É sim chegado o momento de nós levantarmos as bandeiras que nós estamos apregoando no nosso templo religioso, onde nós estivermos e com quem nós estivermos. Aqui, realmente, a justiça ainda é falha, ainda é muito tendenciosa e favorável para quem tem recursos materiais e para aquele que não tem, que a justiça seja feita. A verdade ainda é relativa. O certo para um não é o certo para o outro. O bonito para um não é o bonito para o outro, mas com uma grande diferença. O problema não é termos verdades relativas. O problema é eu não respeitar a verdade do outro. O problema é eu não compreender que o outro está num grau evolutivo diferente do meu. Nós ainda pregamos o proselitismo, trazendo para o cunho religioso
aquela ideologia de que a minha religião é melhor do que a do outro, que crê numa outra denominação religiosa. Com isto, fazemos em tudo na nossa vida, envolvendo partidos políticos ou ideologias políticas, times de futebol, gostos e tudo mais. Não podemos generalizar a vida nossa e querendo que o outro pense conforme eu penso, querer que o outro haja conforme eu ajo, que o outro tenha os mesmos ideais que eu tenho. Então, que a verdade, apesar de relativa, continue assim, mas sem querermos a imposição. E aqui ela também nos assevera que a fé, a ciência, está reunida à fé. O grande equívoco da Igreja Católica, sem querermos censurar de modo algum, mas o equívoco foi querer distanciar os conhecimentos de Jesus com os avanços da ciência. Não tem como parar o avanço da ciência. Não tem como pararmos a marcha do progresso. E hoje, nós, os espíritas, ao estudarmos os livros de André Luiz, este livro fantástico desta mulher simples, que muito vem contribuindo para o nosso enriquecimento, nós estamos vendo que a ciência humana vem comprovando que há 70, 60, 50 anos, Chico Xavier já dizia, continua Maria João de Deus. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem-se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na terra. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas, são ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, ela mostrando para nós que o povo de Saturno não é um povo perfeito. Também tem o que evoluir, também tem o que melhorar, também tem o que progredir. Porém, o grau evolutivo que eles estão, comparado com a Terra, não há a mínima comparação. E aqui nós vemos pontos capitais que nós temos dificuldades, como, por exemplo, compreendermos a morte. A morte nada mais é do que o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Como dizia Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. O universo é grandioso. O universo é gigantesco. Nós notamos e reparamos que a casa do Pai, ela se divide pela extensão do infinito, em que os nossos satélites, em que os nossos meios de capacitação ou de captar, fotografar o que nós temos de planetas, de estrelas e de sóis é um número astronômico. Mas o que queremos dizer, baseado neste texto, muito interessante, muito sublimado,
é o convite que ela nos faz. A notarmos, por exemplo, a morte é um processo natural, a ciência vem aliada à medicina, e aqui já não tem mais aqueles problemas que vocês têm de doenças incuráveis. Olha que interessante, aqui nós temos a diabetes, aqui nós temos a pressão alta, aqui nós temos a AIDS, o câncer, aqui nós temos moléstias, umas incuráveis, outras que o tratamento exige muito para a sua recuperação, para a sua melhora. Lá já não tem mais isto. Porque isto é sinal de planeta que ainda impera o regime da maldade, da crueldade, do personalismo, do materialismo exacerbado, características de um planeta atrasado, mas que com muita luta, com muito esforço, vamos deixar esta carcaça e assumir novas posições frente à grandiosa hierarquia dos mundos, em que deixaremos de ser provas e expiações e passaremos a ser regeneração. Veremos no programa de hoje, o último capítulo, 59º, Assembleias Aéreas, quando Maria João de Deus nos informa: vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso, que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, são aparelhos gigantescos, onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os emana, num mesmo ideal, a grandeza intelectual. Enquanto nós vemos grandes intelectuais aqui na Terra caminhando em busca do conhecimento, mas sem uma finalidade providencial, sem uma finalidade útil, nós vemos que aqui eles se reúnem com compromisso de estudarem. E olha que interessante, ela viu como se fosse nuvens multicores, trazendo para o nosso idioma, e por falta de palavras que talvez identifique melhor o que seria isso, seriam como se fossem naves suspensas no ar, que têm a finalidade de convidar os seus moradores ao estudo e ao enriquecimento do seu intelecto. Por que não fala tanto do lado moral e espiritual? Porque eles já atingiram um padrão em que se veem como irmãos. Não tem mais aquela ideia, é meu, eu posso, eu mando, eu faço, eu tenho a última palavra, eu tô certo. Não, lá não tem mais estas coisas pequeninas que nós encontramos ainda muito presentes aqui na Terra. Eles já conseguem sair deste casulo do sentimento de posse, do sentimento pequeno de ver apenas e tão somente o seu lado, esquecendo que do nosso lado existe um irmão, uma irmã, uma pessoa que necessita da nossa ajuda. Aqui na Terra é tão difícil ajudarmos as pessoas que nós temos aprendido com os bons espíritos que só devemos ajudar quem quer ajuda, porque tem muitas pessoas que necessitam de ajuda, mas não querem ser ajudadas, preferem ter uma vida infeliz do que ter a ajuda de um irmão que esteja do seu lado. Aqui em Saturno é até difícil de imaginarmos a vida que eles têm, de tão diferente comparada com a nossa e com os nossos costumes. A mediunidade é natural, a desencarnação é natural, a vida é natural. Eles trabalham sim, mas sabendo que nada lhes pertence, que hoje estão em suas mãos, amanhã podem não estar. E por não ter aquele sentimento de posse exclusivista, consegue ver no seu semelhante um amigo, um irmão. Eles já têm a oportunidade de se reunirem
para os grandes estudos envolvendo o progresso intelectual, porque às vezes nós imaginamos que haverá o dia que saberemos tudo. E este dia nunca chegará. Nós sempre temos o que aprender, nós sempre temos o que aperfeiçoar, nós sempre temos o que fazer melhor. Basta que tenhamos olhos para ver e percepção para sentirmos, para notarmos este caminho em que todos nós somos convidados efetivamente a seguirmos, a caminharmos. Por isso que eu sou um apaixonado pelo livro Cartas de uma Morta. Ele é um livro de 1935. O segundo livro psicografado pelo nosso querido Chico, que tanta falta nos faz, que tanta saudade nos deixou, este médium que trabalhou pela humanidade, este cristão que não se preocupou em servir a causa espírita, ou a Emmanuel e qualquer outro espírito que estava do seu lado. O Chico preocupou em ser fiel ao Cristo, se preocupou em ser um legítimo cristão, um apóstolo do século XX. E é ele que nos convida a vermos que podemos fazer mais e melhor. Basta única e exclusivamente de cada um de nós. Ao caminharmos para o nosso encerramento, eu gostaria muito de pedir ajuda para os amigos que estão nos acompanhando, para manter a TV A Caminho da Luz no ar, para manter as atividades que aqui temos através do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Precisamos da sua ajuda. Até o presente momento já escrevemos 2 livros, Momentos de Reflexão, à Luz do Espiritismo e O Poder da Liberdade, em que doamos todos os direitos autorais para a TV e para o Centro Espírita. E lá você vai encontrar mais uma infinidade de palestras espíritas dos mais variados oradores. Porém, precisamos da sua ajuda. Adquira um livro, adquira um CD, adquira um DVD, para que possamos manter esse projeto que é levarmos o Espiritismo para todo o planeta Terra através da web. Então, loja acaminhodaluz.com.br. Se você é de outro país e quer nos ajudar, entre por e-mail em contato conosco, vilarandre2@yahoo.com.br. E não se esqueça, aos domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage, realizamos o Evangelho no Lar. Então inicia-se com um vídeo ao vivo na minha linha do tempo. E você é o nosso convidado. André, como é que faço para curtir a sua página? Procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo na sua telinha, digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. A sua curtida, a sua participação é muito importante. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até semana que vem com o programa Opinião Espírita.